As grandes dificuldades dos marxistas aqui na internet em entender o que é a pós-modernidade são dificuldades de cunho epistêmico, em utilizar certos conceitos e as bases dos conhecimentos que eles estão construindo, mas também são dificuldades morais. E eu vou tentar defender isso nesse vídeo. O adendo importante é dizer que esses caras foram muito importantes para a minha formação política. Tanto o João Carvalho, o João de Manuel, o Gustavo Machado, tá? Mas eu queria justamente contrapor a essa noção que eles estão tendo de pós-modernidade, porque basicamente, por mais que eles tenham até divergências no campo político, eles se uniram para detratar o que seria a pós-modernidade e dizer que ela não responde a problemas do capitalismo atual ou problemas da nossa realidade atual, e que na verdade eles enfatizam. O Jones chega ao cúmulo de dizer que a agenda pós-moderna ela tem que ser derrotada. Mas o que isso quer dizer? Eu listei aqui 5 tópicos que eu quero abordar. O primeiro é o que é levantado pelo João Carvalho sobre os conceitos herméticos ou conceitos de difícil compreensão da pós-modernidade. O segundo seria a ausência de valor de verdade ou valor ontológico que os conceitos pós-modernos têm, que é levantado pelo Jones. E o terceiro ponto também levantado pelo Jones é que os conceitos pós-modernos eles carecem de universalidade e generalidade, por não ter uma base ontológica. O quarto ponto vai ser a relação das identidades e a confusão que tem entre as identidades trabalhadas no capitalismo e as identidades trabalhadas em conceitos pós-modernos, pelo menos nos que eu conheço. E o quinto ponto, que eu acho que vai ser o mais polêmico, é dizer que verdade e ontologia não encaixam bem, não se relacionam bem com o materialismo histórico. Primeiro ponto, que os pós-modernos falam conceitos de difícil compreensão. E aí eu também concordo, mas Marx também fala e os marxistas também falam, então talvez essa crítica não seja tão forte assim. A gente pode ir pelo viés da crítica de que os pós-modernos eles não têm uma unidade de pensamento, ou seja, a gente não tem necessariamente uma escola pós-moderna que fala dentro do mesmo léxico. Isso, claro, tirando a escola de Frankfurt e suas gerações, mas que os pós-modernos, ou seja, todos aqueles que tiveram uma influência filosófica a partir de Nietzsche, eu acho que eu posso entender dessa forma, todos eles falam de uma forma muito hermética, assim como o filósofo base, o Nietzsche, falava. Só que aí entra numa outra questão, que é justamente o seguinte: quando a gente está falando de filosofia pós-moderna, a gente pode usar o conceito de Lyotard, a morte das metanarrativas. Na contemporaneidade, então a gente está falando já de pensadores como Nietzsche, Freud, Marx, nós temos uma dificuldade de elaboração dos sistemas filosóficos. Sistemas filosóficos são aqueles sistemas que ligam a racionalidade humana a uma concepção de metafísica ou uma concepção de espírito humano, de racionalidade unificada, em que toda a humanidade teria o mesmo tipo de racionalidade. Na contemporaneidade fica muito difícil de defender essa ideia de uma racionalidade unificada, né? O Nietzsche ele vai demonstrar que a metafísica ela vai falhar em determinar como o mundo é, e na verdade ela moralmente tentava forçar o mundo a fazer o sentido que ela tem a partir de princípios teológicos, né, e princípios espirituais. O Freud vai acabar mostrando que a nossa razão ela não está no controle das nossas ações, e sim os nossos impulsos, né? Todas as nossas pulsões podem estar mais no controle do nosso próprio inconsciente ou subconsciente, acabam assumindo o maior controle das nossas ações. E o Marx vai mostrar, não só no comentário da ideologia, como no comentário sobre a alienação, que nós não estamos num mundo racional. E o sistema produtivo ele não segue a uma racionalidade. E ele nos faz acreditar que essas ideias são verdadeiras. Então, quanto a conceitos herméticos, isso eu acho que é uma tradição da filosofia contemporânea, não é uma especificidade dos pós-modernos. Bom, tenta ler o Capital aqui, para ver se você vai ter uma facilidade de ler. É uma leitura densa, é uma leitura difícil. Com exceção de livros que são de propaganda, as leituras são densas. Até as leituras mais populares de Marx e Engels são leituras densas. Eu acho que ser hermético não é o maior problema na pós-modernidade. Segundo ponto, a ausência de valor de verdade e ontológico dos conceitos pós-modernos. O Jones ele adora evocar a ontologia como campo de validação dos conceitos, os conceitos que expressam o real. Só que a gente tem um problema com isso. A
A ontologia, primeira tendência filosófica, a primeira reflexão filosófica, a primeira investigação filosófica, que nasce com os primeiros filósofos, os pré-socráticos. A ontologia seria a investigação do ser, do ente. Então, seria achar o ser, achar a explicação da realidade num ente da natureza, ou seja, um elemento natural. Ou algum elemento que esteja na própria natureza, que não necessariamente seja esse elemento material, como vai ser com Parmênides, por exemplo. Só que tem um problema aí. Ontologia, nós falamos de entes externos. Se eu pegar um conceito como mercadoria, que é um conceito que depende de relações, eu vou ter muita dificuldade de dizer que esse conceito ele expressa um ente natural, um ente ontológico. A ontologia ela vai ser até abandonada por Kant, por exemplo. O Kant, ainda um metafísico, mas um metafísico crítico, uma concepção mais específica, o Kant ele vai abandonar a ontologia porque justamente ela fala dessas entidades metafísicas. Porque, gente, quando você pensa ontologia e pensa numa reflexão sobre o ente, você necessariamente está falando de um ente metafísico, de um ente que está até para além dessa realidade, que você pode encontrar na natureza, mas ele vai além. E o Kant ele vai mudar a ontologia para a analítica dos princípios, ou seja, para categorias que nós adequamos o objeto. Ou seja, o objeto tem que fazer sentido para o nosso intelecto e nosso intelecto impõe uma certa forma aquilo que é representado para nós, aquilo que nós conseguimos intuir, mas não o ente, tá entendendo? Não a entidade em si. Porque senão eu caio numa questão da coisa em si. Essa coisa em si nos é inacessível. E o Kant já estava sabendo desse problema. Tanto que o Heidegger também, filósofo nazista, então, uma ironia. Mas é o seguinte, o Heidegger ele vai reforçar que a filosofia ela nasce dessa reflexão do ente, né? O ente e o ser. E justamente a evolução da filosofia está nesse desencontro do ente. Então a filosofia ela vai progredindo e na contemporaneidade ela muda porque o ente já está sendo desencontrado. Sabe, nós estamos botando uma outra disposição, que é o conceito que ele usa, para a realidade. Talvez não seja essa do ente. Mas eu posso falar mais além. Quando você quer falar de ontologia, no máximo na contemporaneidade você chega perto da concepção do Frege, que dizia que os números eram ontologia, né? Que os números eram entes da natureza. E ele recorria a uma metafísica de qualquer forma. Por mais que Frege faça uma filosofia que reveja o conceito de verdade por correspondência, que a gente já vai chegar nesse ponto, ainda assim ele acredita numa entidade metafísica. Pouco difícil de defender essa questão da ontologia. Agora, a questão da verdade, né? Os marxistas, eles na internet adoram falar que estão com a verdade. Eu não vou discordar que isso, como propaganda, é real. Nós temos que usar. Nós estamos com a verdade. Talvez como propaganda funcione. Mas, filosoficamente, o que é estar com a verdade? Então a gente tem que voltar ao conceito de verdade como correspondência. O conceito que eles instrumentalizam é esse. O conceito de verdade como correspondência, ou seja, que os nossos conceitos devem ser encontrados na natureza. Qual é o problema do conceito da verdade como correspondência? É que você necessariamente precisa de novo de uma metafísica. Você precisa dizer que esses conceitos eles realmente estão numa natureza de uma forma um tanto metafísica. Tanto que o Frege, eu vou voltar no Frege de novo, ele dá uma readequação na verdade como identidade. A ideia é que a verdade aqui, como identidade, ela não é um conceito da natureza, ela não é um conceito natural humano, ou seja, não é um conceito metafísico, ou seja, nossa mente não expressa a natureza, não entra em harmonia com a natureza, não entra em harmonia com o mundo externo. Então a verdade ela é uma expressão lógica de identidade. Mais tarde a gente vai ter um conceito semântico de verdade, como o de Tarski, que vai dizer que nós precisamos de todo um contexto para determinar uma proposição como verdadeira e não um objeto como verdadeiro. Isso me leva a outra questão aqui. Os debates pós-modernos consideram os conceitos universais como modo de produção. Se a gente já viu a dificuldade de dizer que um conceito ontológico pode ser encontrado numa coisa dinâmica, como um conceito de modo de produção, por exemplo, a gente já tem essa dificuldade estabelecida. No momento que eu disse para vocês que um conceito dinâmico ou um conceito histórico, ele não pode ser determinado como ontológico, modo de produção passa a ser um conceito que não se adequa nessa ideia de universalidade ontológica, mas é um conceito dinâmico. E qual tipo de generalidade eu posso ter esse conceito? Uma generalidade conceitual lógica, ok? Posso ter uma generalidade lógica desse conceito. Isso quer dizer que os pós-modernos não utilizam esse conceito? Não. Primeiro, né? Como é que eu vou ter essa generalidade lógica do conceito de modo de produção, de mercadoria, de valor? Eu tenho o estabelecimento dela filosófico, crítico,
Eu posso ter um estabelecimento metafísico instrumental e posso ter também um estabelecimento puramente de estado de coisas. Eu atribuo universalidade, tá, a esse conceito que descreve um estado de coisas. E eu acho que o conceito de Marx, de modo de produção, mercadoria, valor, etc., todos eles passam pela atribuição de um estado de coisas, ou seja, de algo que acontece dentro de uma relação, e só assim é descrito. E os pós-modernos, eles desconsideram esses conceitos de algo que acontece dentro de uma relação, de conceitos de modo de produção, conceitos como imperialismo? Não, né? Não, de jeito nenhum. Se eu for pegar o Walter Benjamin ele está falando da reprodutibilidade da obra de arte baseado na reprodutibilidade da mercadoria e na alienação do trabalhador, no caso a alienação do artista em relação à obra de arte. Não tem isso. Se nós pegarmos, por exemplo, que é um livro muito inspirado por Marx, que é a Dialética do Esclarecimento. E o que vai ser criticado na Dialética do Esclarecimento de Adorno e Horkheimer? É justamente que essa racionalidade eurocêntrica, europeia, ela acabou colonizando o mundo, destruindo certos saberes, certas formas diferentes de conhecer e de viver no mundo, de estar no mundo. E o texto mais famoso da obra, que é sobre a indústria cultural, vai utilizar categorias marxistas para avaliar o que é a indústria cultural. Categorias como modo de produção, como o próprio capitalismo, como fetichismo da mercadoria e fundamentalmente como ideologia, porque o Adorno ele vai passar a vida dele fundamentando ideologia a partir do conceito de Marx e Engels. Não há ignorância seletiva dos conceitos estabelecidos ou conceitos universais. O quarto ponto seria a confusão e a relação injusta do trabalho das identidades na pós-modernidade ou de autores pós-modernos com o capitalismo. Aquela ideia de individualização, de atomização do indivíduo, ela não é necessariamente uma ideia pós-moderna. O pós-moderno considera a subjetividade. Se eu pegar o Foucault, a constituição da identidade, ela vem na construção de novos discursos, e discursos que têm uma emergência, que são imanentes, que aparecem na realidade, que alguns, mais vezes, podem ser silenciados, mas que eles têm uma emergência. E a filosofia, a partir de Nietzsche, vai dizer que o objeto, no sentido ontológico, ele não é acessível para nós, porque ele é mediado por linguagem. Quando a gente passa na filosofia contemporânea da ideia de parar de buscar a ontologia do ser e abordar isso como análise do discurso e análise dos conceitos, nós estamos dizendo o seguinte: nós não temos acesso ao objeto ontológico. Simples assim. Nós não temos acesso a isso, ou seja, nós temos acesso a discursos que podem ser mais inclusivos ou mais excludentes. Quando a gente tem a ideia de verdade como interpretação de Nietzsche, ele não está falando de uma verdade que não existe, mas ele está falando de que na interpretação dos fatos, certos sistemas de verdade vão colidir. Eu posso dar um exemplo disso. Antes de nascer a biologia, o entendimento era que o corpo humano ele era uma máquina mecânica, uma máquina causal. Depois teve o entendimento de que ele era uma máquina teleológica. Esse conceito, inclusive, o Jones fala na sua abordagem, uma teleologia, ou seja, uma coisa que é adequada a fins. Mas aí se descobre que a biologia não é nada disso, né? Que o conceito de organismo não obedece a um fim, ele não obedece a uma racionalidade causal mecânica. Tá? O conceito de biologia, o próprio organismo ele vai ter uma abordagem própria, um método próprio, e assim nasce a biologia. Ou seja, nós tivemos conceitos de verdade competindo entre si. Tá entendendo? Ou seja, interpretações diferentes. É isso. O contexto de Nietzsche, ele tá vendo essa discussão do organismo, mas ele está falando, por exemplo, da interpretação da matéria versus a interpretação da termodinâmica. Estão entendendo? Duas interpretações sobre a matéria de forma diferente. Termodinâmica, tudo é fluido. A interpretação atomista, ou interpretação mecânica, tudo é sólido. Olha só a diferença. Finalmente, o ponto mais polêmico. Talvez verdade e o conceito de ontologia não se adequem bem na teoria marxista. Porque a teoria marxista ela descreve estado de coisas. Ela é uma teoria bem científica, na verdade. Ela só fala de relações. Já explico. O materialismo ele era uma tendência metafísica antes. O que era o materialismo? O materialismo era a investigação da natureza a partir da própria natureza, mas de uma forma que essa natureza
ela tinha um ciclo, e um ciclo que era estabelecido metafisicamente, ou seja, todos nós somos da mesma matéria, nós nos diluímos e fluímos e voltamos a ser outra coisa e podemos nos transformar infinitamente no fluxo da natureza. Esse materialismo, ele era místico, ele era metafísico. Essa vai ser até uma das críticas do Marx ao Feuerbach, ao materialismo de Feuerbach. Olha só que esse materialismo que ele está criticando aqui é um materialismo tomado num ponto de vista racional, que essa materialidade obedece uma racionalidade metafísica. E aqui na ideologia alemã, página 45, na edição de bolso da Vozes, ele diz o seguinte: na medida em que Feuerbach é materialista, ele não lida com a história. Na medida em que ele leva a história em consideração, ele não é materialista. Nele, materialismo e história são completamente separados, e ademais já é explicado pelo que foi dito. Tá? Vamos lá. Como assim o materialismo e a história são completamente separados? Porque esse materialismo metafísico ele não consegue conciliar-se com uma perspectiva histórica. E o que seria essa história no contexto marxista? Eu vou remeter a Kant. Nós temos duas formas de conhecimento. Uma forma que é racional e uma forma histórica. A forma histórica é a forma em que tudo aquilo que é externo a nós constrói o nosso conhecimento. Ou seja, a nossa experiência pode construir o conhecimento histórico, os discursos constroem conhecimento histórico e nosso conhecimento histórico também é construído socialmente. Ou seja, a partir de dinâmicas que são só postas a posteriori, muito após a experiência, não são imediatas. Porque, em contraponto, o conhecimento racional ele é um conhecimento de princípios. O conhecimento materialista, aqui metafísico, tá, que Marx critica, é o conhecimento que parte de princípios racionais, não do fluxo histórico. E o que acontece quando a gente tem essa ideia do fluxo histórico? A história ela não casa muito bem com o conceito de verdade por correspondência, porque todo conceito de verdade por correspondência deve ser imediatamente dado. Ele é axiomático, ele faz parte de uma racionalidade de princípios. Quando a gente fala de um materialismo histórico, nós estamos falando no sentido aqui de um materialismo que tem certos pressupostos de análise da história, de análise que é aquilo que pode ser nos experienciado a posteriori, por discurso ou socialmente. Eu acho que um conceito de ontologia não casa com o conceito histórico. Na verdade, eu tenho certeza que um conceito de ontologia não casa com o conceito de historicidade. Tá? É impossível, porque precisamos de um ente metafísico, imutável, eterno. E o conceito de verdade, que é estabelecido através de princípios, uma verdade como correspondência, ela não corresponde ao conceito histórico, porque justamente analisar a matéria, ou seja, aquilo que é concreto, e seu fluxo histórico, a sua transformação social, a sua transformação externa, é que dá uma junção de um conhecimento mais correto sobre a realidade, mais científico, mas só pode ser apresentado isso através da história. É isso que o Marx vai tentar mostrar aqui no Capital, né? A irracionalidade que é a economia, quando ela não entende a história como uma economia que impõe princípios sobre um objeto dinâmico, que é a realidade do sistema produtivo. Resumo da história. Ter conceitos herméticos não é uma crítica suficiente. Não há uma ontologia dos conceitos, uma concepção de verdade por correspondência que se adeque ao método marxista. E não há uma ignorância dos conceitos modernos pela pós-modernidade. E principalmente, não dá pra gente ter essa discussão no sentido moral da coisa. Os marxistas aqui estão moralizando o conceito de verdade, estão moralizando o conceito de realidade até, né? E estão tendo um julgamento moral sobre o pós-moderno quando falam de uma agenda que não consegue combater os problemas. Eu acho que o que os pós-modernos têm para combater os problemas atuais é justamente essa emergência de subjetividades e esse discurso que o capitalismo e o neoliberalismo faz que foge do nosso controle. Tá? Tantas frentes que o capitalismo ataca que só a pós-modernidade consegue lidar com isso em suas particularidades. Não quer dizer que sozinho, sem o marxismo, vai fazer isso. Mas eu não entendo como teorias excludentes, mas sim bem complementares.